Bem, muito bom dia a todos, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Na última sexta-feira, dia 26 de maio, fomos surpreendidos por um novo decreto-lei. Eu começo por dizer que é novo na data, mas o texto é, mais uma vez, centralizador, retrógrado, bafiento e é uma total negação da evolução das autonomias regionais. Ao ver a data, e nem acreditava que fosse possível. Porque não é possível, hoje, em 2023, assistirmos a uma atitude destas por parte do Governo da República. Este decreto legislativo, este decreto de lei, evidencia a visão e o tratamento que o PS dá às autonomias regionais. O PS e o Primeiro-Ministro António Costa, com esta iniciativa, respeitam e ignoram que as autonomias regionais têm um poder executivo e legislativo próprio, legitimamente eleito, em liberdade e em democracia. O PS não gosta das autonomias regionais quando elas não lhes são favoráveis. É simples. Para o PS, a autonomia só é importante quando é socialista. Quando não é, obviamente, o PS convive mal. Este desrespeito é ainda maior depois do desprezo e do vazio de propostas em sede da revisão da Constituição, onde, senhoras e senhores deputados, o pensamento do Partido Socialista sobre as autonomias regionais é, pergunto-vos, é o quê? Zero. Zero. Nada. Não tem uma ideia, não tem uma proposta, não tem nada a apresentar nem ao país, nem às próprias regiões, relativamente a esta matéria da revisão constitucional. Por isso, esta ação do Partido Socialista visa, mais uma vez, desqualificar e humilhar as autonomias regionais. E eu repito, desqualificar e humilhar as autonomias regionais. Este Conselho da Concertação Territorial, apresentado discretamente pelo PS, e que o PS Madeira fingiu e finge que desconhece, ou que desconhecer, é mais uma tentativa de limitar a autonomia regional e, como eu disse há pouco, desqualificar os órgãos de governo próprio. O PS Madeira teve tudo para se pronunciar, até anúncios, até campanhas e ações nos últimos dias. E em nada teve a oportunidade de se pronunciar sobre esta matéria. Eu gostaria de recordar a esta casa que em 2015 António Costa chamou a si, pasme-se, chamou a si as relações com as regiões autónomas. Mas, durante esse período e durante esse mandato, teve uma ausência completa de interação com a Madeira, onde, nessa data, nesse mandato, não faltaram oportunidades de diálogo com os Açores, mas que, em 2019, precisamente nos Açores, ou seja, há 4 anos atrás, em vésperas de eleições regionais, mais uma vez, coincidência, certamente, assistimos ao anúncio do Conselho da Concertação das Regiões Autónomas. Não é este. Este é territorial. O da altura, 2019, o então António Costa, em 2019, nos Açores, precisamente em Angra do Heroísmo, dizia como tal fosse uma grande novidade e que fosse um grande avanço, quando antes as autonomias tinham acesso direto ao Primeiro-Ministro, ou eventualmente teriam acesso ao Primeiro-Ministro, já deixariam de ter para serem para um Conselho. Era um retrocesso claro. Mas mais grave, nesse anúncio de António Costa dizia o seguinte, perante a sua família socialista, António Costa dizia o seguinte, eu passo alguma atenção a este texto, porque este texto parece que não é verdade, mas é verdade, foi dito por António Costa. Vamos criar um Conselho de Concertação com as autonomias. Eu próprio reunirei todos os anos, com os 2 presidentes dos governos regionais, para antes de elaborar o Orçamento de Estado, para o ano seguinte, fazermos um balanço da situação de cada um dos serviços da República na região autónoma, para identificarmos prioridades, as urgências e as necessidades que temos de responder. Isto dizia António Costa em 2019. Mas, mais uma vez, nada disto aconteceu. Mais uma vez, uma promessa eleitoral desapareceu. Mas, nem perante um Covid, nem perante o desafio do Covid, o Primeiro-Ministro teve disponibilidade para negociar com a Madeira, como nós sabemos, mas mais, a partir de 2020, pasme-se, não se sabe lá o que é que se passou, não sei se alguém aqui presente tem memória sobre esse aspecto, também começaram a haver problemas de agenda com os Açores. De repente, depois de 2020, já não há agenda para os Açores. E as promessas de 19 caíram todas. Não sei
se foi só o Covid, se houve mais alguma coisa, mas de repente António Costa nem tempo para a Madeira, antes já não tinha tempo para a Madeira, e deixou de ter também para os Açores, a partir de 2020. O Sr. Deputado deve saber mais depressa o que é, porque estava mais próximo do António Costa nessa altura. E por isso, é neste momento, perante estes sucessivos anúncios não concretizados, chegamos à última sexta-feira com o anúncio brilhante de um Conselho da Concertação Territorial. E nós tentamos perceber no texto porque é que estamos incluídos. Porque é que a Madeira faz parte deste Conselho. Tem que haver uma razão. Ao ler o texto, não sei se os seus deputados tiveram a oportunidade de o fazer, mas podem fazer enquanto eu estou a fazer a intervenção, se tiverem pachorra. O diploma diz isso. O diploma diz logo, começa logo por um autoelogio do Partido Socialista, porque isto não é do Governo, parece um texto do Partido Socialista, um autoelogio sobre a reforma das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, as famosas CCDRs. Ou seja, logo aqui percebemos que nós não estamos enquadrados. Isto não tem nada a ver connosco. Falar de CCDRs num conselho daquela natureza, mas mais à frente, onde o texto tenta concretizar um pouco mais, o autor estraga tudo. Porque diz assim importa reforçar o seu funcionamento, procurando-se acomodar a centralidade que o mesmo possuirá na articulação entre o Governo e as Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Rural. Ora lá, então já estamos fora outra vez. Já não fomos parte disto. Então isto é para coordenar com as CCDRs, porque é que as regiões fazem parte deste Conselho. Portanto, isto parece-me que há aqui algum erro, de certeza. Mas há mais. O próprio secretariado deste Conselho é assegurado pelo gabinete do membro do Governo responsável pelas autarquias locais. Autarquias locais. Eu pergunto, nós somos uma autarquia? O nosso poder legislativo é uma autarquia? O nosso poder executivo é uma mera autarquia? Isto é uma ofensa completa. Mas mais grave é que vamos mais à frente e no que diz respeito aos governos regionais, ou que supostamente deveria ter respeito aos governos regionais, que são totalmente ignorados neste texto, diz assim, no artigo dos contratos de programa, em que se afirma os contratos de programa são elaborados pelo membro do governo responsável pela área da coesão territorial, em articulação com as CCDRs, estamos totalmente fora outra vez, portanto não se percebe o que é que fazemos aqui neste texto, e assinados, pasmem-se, e assinados pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente do Conselho Diretivo da CCDR. Ou seja, contratos de programa, estamos completamente excluídos e só se aplica às CCDRs. Ou seja, faz um conselho para dar dinheiro às CCDRs, para fazer estratégia com as CCDRs, para elogiar as CCDRs, inclui-se as regiões autónomas, porque isto é um total desprezo pela nossa autonomia. Isto é uma vergonha. Nós, neste texto, é uma vergonha. E o que está aqui em causa não é apenas este diploma, é o que está por trás do diploma. Qual é a ideia que o PS tem das autonomias e o que é fazer das autonomias? Porque não é só um problema haver um quadro neste Conselho. É o princípio que está de retrocesso das nossas autonomias. Isto é grave o que aqui foi apresentado a semana passada. Porque mais do que participar ou deixar de participar, é aquilo que motiva o Partido Socialista a fazer esta alteração legislativa e a impor a Madeira a um nível inferior àquilo que conquistou aos últimos 40 anos. E por isso, isto é grave. Eu desafio o Governo da República a recuar nesta proposta. Mas, no que diz respeito às regiões autónomas, o Governo da República pode manter o texto, se quiser, para o restante território continental e andarem lá a brincar no gozo do domínio socialista entre presidentes de Câmara e amigos do Partido Socialista. Agora, não nos incluam nesta matéria, quando nós não temos nada a ver com isso, e mais, é ofensivo. Seria extremamente ofensivo a Madeira e os Açores participarem neste Conselho. Seria claramente assumir um retrocesso das suas autonomias. Por isso, isto é um enxovalho à autonomia. O PSD entende que a região não deve participar pelas razões que eu já evoquei, acharmos que quem participar mina claramente os princípios da autonomia regional e mais, eu reforço aqui uma questão que é fundamental. Porquê que desde 2015 não há um relacionamento direto, funcional, entre o Estado e as regiões autónomas, em que é fundamental estabelecer compromissos e que esses compromissos sejam concretizados. E por isso, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de concluir esta minha intervenção com uma forte preocupação sobre aquilo que é, ou melhor, a ausência de um pensamento do Partido Socialista sobre as autonomias. O que se passa é muito grave. Temos um partido que se diz alternativa de poder na Madeira, não tem qualquer problema em rebaixar aquilo que é um direito dos madeirenses, que muitos anos e que muitos séculos demorou a conquistar, e por isso
É grave o que se apresentou na última sexta-feira e eu espero que isto não seja um sinal que esta geração do Partido Socialista está claramente refém destas opções. Queria dizer que com o PSD, e julgo que posso fazer também em nome do CDS, esta evolução do quadro constitucional será sempre uma prioridade para nós, a evolução da autonomia será sempre uma prioridade, não pactuaremos com as visões centralizadoras de Lisboa e, senhoras e senhores deputados, é triste, mas sentir que no Partido Socialista mandam os patrões e os chefes que distribuem taxas e regalias em Lisboa a mercenários políticos. Sobretudo aqueles mercenários que não hesitaram em viver das mordomias dos corredores de Lisboa, em vez de estar aqui no Parlamento Regional ou nas ruas e nos becos da nossa região a falar com a nossa população. Muito obrigado.